Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Mais um dia com chuva. Deus tem nos abençoado desde ontem com essa chuvinha, que aí o tempo fica um pouquinho mais frio, a gente consegue ter um sono mais aconchegante, né, no frio. Então, graças a Deus, Deus tem nos dado essa chuva desde ontem e essa manhã também, com essa chuva maravilhosa. Espero que todos estejam bem, graças a Deus, né? Deus tem cuidado de nós e temos muitos motivos para louvarmos a Ele. Então vamos daqui a pouquinho, em menos de 4 minutos, iniciar o nosso devocional nesta manhã e teremos então a possibilidade de ouvirmos a palavra de Deus, nos deleitarmos nela, nos alegrarmos, renovarmos a nossa força, corrigirmos, né, aquilo que precisamos corrigir. E hoje então nós teremos o devocional e o nosso texto está em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Então nosso tema é grande é este mistério. Vai falar um pouquinho sobre casamento, é um assunto também muito bom para a gente tratar. Meus amados, vou esperar entrar mais gente, mas só para pensar, né? Temos a proposta de fazermos uma sala de conferência, tá certo? No Google Meet, e para tratarmos um assunto que os irmãos queiram debater. Então, se tiver algum irmão desejoso, querendo ter esse momento de debate teológico, de um bate-papo teológico, e a gente puder tratar algum assunto, a gente pode ver o assunto antes, para a gente poder ver melhor a visão desse assunto, para termos bom argumento, e a gente fica então aguardando a posição dos irmãos. Então vou ficar aqui, vou esperar mais pessoas entrarem na nossa live, para talvez no final refazer a proposta, mas essa possibilidade de fazermos uma sala de conferência através do Google Meet. Quem tiver, você pode participar, a gente vai mandar o link e a gente vai fazer esse bate-papo teológico. Então, se alguém tiver interessado, talvez no decorrer da outra semana, no comecinho da outra semana, a gente marca um dia para fazermos esse bate-papo teológico, tá certo? Então fiquem aguardando, vamos esperar mais pessoas entrar na nossa live e lançarmos essa proposta e ver se tem algum assunto específico, algo que você gostaria de saber, algo que você gostaria de tratar, algum assunto de alguma teologia, né, eclesiologia, pneumatologia, armatiologia, doutrina do pecado, doutrina do Espírito Santo, doutrina da igreja, bibliologia, né, doutrina da Bíblia, teologia propriamente dita, que é a teologia de Deus. Então, você tiver algum assunto específico em alguma área da teologia ou problemas odiernos, né, assuntos dos dias de hoje, alguma questão de moral, ética, não sei, você pode trazer o assunto, coloca lá no nosso direct e aí a gente pode ver, analisar e ver a possibilidade de fazermos essa videoconferência onde a gente pode debater algum assunto teológico, tá ok? Então fique aí aguardando. Vamos falar com Deus, vamos orar, são 9 horas em ponto e vamos então pedir que Deus nos abençoe nesse dia através da sua santa palavra. Senhor nosso Deus e amado Pai, queremos te agradecer, Deus querido, por mais um dia, queremos te louvar, porque só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem, Senhor Deus, de forma maravilhosa, derramado a tua graça comum, Senhor Deus, a cada um neste mundo, através do dia, do sol, da chuva, dos cuidados do dia a dia, Pai, mas também a tua graça de forma especial
salvando, Senhor Deus, homens, mulheres, jovens e crianças da perdição e levando, Senhor Deus, para o reino do Filho do Teu amor, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, porque graças a Deus, muitos irmãos, muitos amigos, muitos familiares, Senhor Deus, têm sido curado mesmo, com a saúde completamente restaurada das suas enfermidades, dessas suspeitas, Senhor Deus, de Covid, tantas coisas que a nossa própria vida, por estarmos aqui, podemos ser acometidos. Mas também restaura corações quebrados, Senhor Deus, corações que têm sofrido por problemas conjugais, por problemas familiares, Senhor Deus, por tristezas, por medo, por angústia. Trabalha, Senhor Deus, transforma esses corações, aumenta a fé, Senhor Deus, em Ti, a confiança e a dependência, Senhor Deus, no Teu cuidado, no Teu amor. Obrigado, Deus amado, porque só o Senhor pode, Senhor Deus, transformar as nossas vidas, só o Senhor pode cuidar de cada um de nós, e entendemos que no tempo certo o Senhor irá agir e nos tirar, Senhor Deus, destas nossas dores e sofrimentos. Em nome do Teu Filho amado, que Te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados irmãos, hoje, 16 de maio de 2020, o nosso texto está em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, e o nosso tema é Grande é este mistério. Então vamos ler o nosso texto de Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, e vamos ler até o versículo 33. Diz o seguinte a palavra de Deus: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O texto, então, que foi colocado como versículo-chave é o versículo 31 de Efésios capítulo 5, que diz: Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Cada vez que a minha esposa pega o meu carregador de celular e deixa fora do lugar, eu sinto vontade de dizer: amor, arruma um carregador de celular para você e deixa o meu quieto. Mas aí eu me lembro que ela é a minha esposa, e assim, tudo que é meu é dela, e tudo que é dela é meu, inclusive o carregador de celular. Grande é esse mistério do casamento, que faz com que tudo que pertence a um seja do outro e vice-versa. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja, como diz Efésios 5:32. Quando Cristo tomou a sua igreja por esposa, todos os nossos pecados foram colocados na conta dele, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Toda justiça passou a ser nossa. Filipenses capítulo 3,
versículo 8 e 9. Por quê? Porque sendo parte da igreja, como também afirma Romanos 12, 5, estamos casados com Cristo. E pelo casamento, Cristo e sua igreja se tornam um. Cristo é declarado o justo Filho de Deus que reina sobre o mundo. Os crentes são colocados em vestes reais, declarados justos e adotados como filhos, como diz João 1, versículo 12. E nenhuma condenação há para eles, como diz Romanos, capítulo 8, versículo 1. Da mesma maneira, a ressurreição e a glorificação de Cristo são garantias da nossa ressurreição e glorificação, como afirma 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Que glorificação! A igreja é casada com o rei. Lembre-se disso, quando sentir-se acusado pelo pecado, ou quando a sua esposa pegar o seu carregador de celular. Deus, que é a oração do nosso autor, louvado seja o teu nome pela bondade demonstrada à tua igreja, por meio do sacrifício de Jesus, teu Filho amado. Amém. Muito bem, esse texto nos traz algumas lições importantes sobre o relacionamento conjugal. Nós já falamos sobre a submissão da esposa, sobre o amor do marido, de como deve haver esse relacionamento, do entendimento claro de que o amor do marido pela sua esposa é semelhante ao amor de Cristo pela igreja, ou seja, é um amor sacrificial, é um amor abnegado, é um amor que é dado sem querer receber nada em troca. É um amor que é dado mesmo sabendo que pode não vir esse retorno. E assim também vimos que a esposa ela deve ser em tudo submissa ao seu esposo, e o modelo então é como a igreja é submissa a Cristo, que é o cabeça. Também falamos sobre isso, em outros estudos, que a submissão não é aquela submissão cega e nem a submissão opressiva, aquela submissão de abuso, que vai então usar aquele déspota, aquele ditador, que vai usar da sua autoridade para subjugar a sua esposa. A submissão bíblica, ela se dá porque entende que aquele marido amoroso está querendo o seu bem, o conselho, o cuidado, a ordem, é toda baseada na palavra de Deus e é feita com amor, assim como Cristo amou a igreja. Mas aqui o nosso autor ele fala algo interessante do mistério, do relacionamento entre Cristo e a igreja, e ele então traz para o relacionamento isso. Muitas vezes, na sua grande maioria das vezes, os conflitos conjugais se dão exatamente porque somos egoístas. As brigas dentro do casamento se dão porque, às vezes, nós dizemos que o carregador é nosso e que a nossa esposa não pode pegar. Às vezes a briga se dá porque dizemos que esse garfo, esse talher, esse copo é meu. Tem casal que é assim, que tem um copo dele, o talher dele e ninguém pode pegar. E às vezes cria-se então uma grande polêmica porque a esposa pegou. Então quando vemos esse texto falando sobre esse mistério do relacionamento entre Cristo e a igreja, da unidade, nós entendemos que assim também deve ser o casamento. E para que haja essa união perfeita, precisamos entender que somos um, que o que é meu é da minha esposa, o que é da minha esposa é meu, e assim nós entendemos que nada é meu e tudo é nosso. Existem relacionamentos que a esposa trabalha, o marido trabalha, o dinheiro dela é dela, o dinheiro dele é dele. Então parece que estão vivendo ainda como solteiros, onde cada um administra e não é mais o nosso dinheiro, o nosso plano de vida, o nosso projeto de vida. Então tudo isso acaba desestabilizando o relacionamento conjugal. Tudo isso acaba dificultando a vida conjugal. Então já temos a inclinação de fazer aquilo que desagrada o outro pelos nossos próprios pecados, pelo nosso próprio egoísmo. E jamais nós podemos alimentar essa ideia de separação dentro de algo que é a unidade.
O relacionamento entre Cristo e a igreja é algo muito íntimo e é unidade. Apesar de haver as distinções, mas mesmo assim a igreja se submete em amor para manter a unidade. E Cristo ama a igreja e cuida dela para manter a unidade. Então isso deve ser também o nosso pensamento conjugal. Precisamos entender que os nossos conflitos não podem prejudicar a nossa unidade. Alguém tem que ceder em algum momento. Alguém tem que baixar a guarda em algum momento. Não pode existir a ideia, como existe uma figura, né, que o casamento são duas pessoas dentro de um barco. E um não pode remar para um lado e o outro pode remar para o outro, porque não vão sair para canto nenhum. Os dois têm que ir no mesmo caminho. Os dois têm que ir na mesma direção. Os dois têm que ir no mesmo rumo, para que a condução da vida conjugal possa dar certo. Então é algo maravilhoso. O casamento em si é um plano perfeito. Apesar de sermos imperfeitos, ele é perfeito. E a gente pode desfrutar desta perfeição quando nós nos submetemos à palavra de Deus. Quando nós estamos realmente sobre aquilo que Deus diz, damos ouvidos àquilo que Deus diz, o casamento tem tudo para ser perfeito, apesar das imperfeições. Talvez o seu marido não vá demonstrar sempre o seu amor, ou não vá demonstrar daquela forma que você esperava. Existe um livro muito bom e eu recomendo, se chama 5 Linguagens do Amor. E isso é importante, porque esse livro ele vai mostrar que existem mais ou menos 5 formas de demonstrar amor um ao outro dentro do relacionamento conjugal. Então as pessoas têm uma forma diferente, uma ótica diferente de saber e de se sentir amada. Por exemplo, tem pessoas que gostam e entendem que são amadas quando são elogiadas. O nome desse amor é linguagem de afirmação. Então é quando o marido diz, olha, você está muito linda hoje. Puxa, como você é linda. Ou você está muito especial. Esse vestido combinou com você. Então aquilo ali, para aquela pessoa, é uma forma do marido demonstrar amor. Talvez ele dando buquê de rosa, chocolate, vai ter os seus encantos, mas na verdade não é uma forma para aquela pessoa se sentir amada. Tem o outro que é o tempo de qualidade. Tem pessoas que se sentem amadas quando o esposo dá atenção, ou quando a esposa dá atenção, ou quando os dois saem para conversar. Tem um tempo a sós, um tempo que os dois ficam sozinhos, sendo demonstrada importância naquele tempo para o cônjuge. Então esse é tempo de qualidade. O que é que a gente quer mostrar com isso? É porque às vezes o marido está dando tempo de qualidade para uma pessoa que quer palavras de afirmação. Então a pessoa diz, olha, não dá certo, você não me ama. Ele diz, olha, mas eu saio com você, a gente vai comer uma pizza fora, às vezes eu saio com você no parque, eu dou uma volta para tomar um sorvete. E a pessoa diz, não, mas isso aí é a sua obrigação. Por quê? Porque para aquela pessoa, ali não é demonstração de amor, por mais que o homem esteja pensando que está. Para ela, a demonstração de amor é quando ele está fazendo palavras de afirmação. Olha, você é linda, você é inteligente. Olha, você saiu super bem. Essa comida ficou perfeita. A melhor gourmet, né? Chefe gourmet daqui de casa. Então tem pessoas que se sentem amadas sim. Então esse livro ele é muito bom. 5 Linguagens do Amor. Se eu não me engano, você pode baixar ele até na internet, gratuito. É muito, muito bom. Recomendo a todos os casais que possam ler. E você vai acabar descobrindo a sua linguagem. Então os dois podem descobrir, olha, a linguagem da minha esposa é aquela. Então ele ser mais assertivo nas suas declarações de amor, na forma que ele vai demonstrar o amor a seu cônjuge. Então a gente precisa entender isso. Temos os nossos defeitos, mas temos que fazer aquilo que agrada a Deus. Se obedecermos a palavra de Deus e entendermos que somos um só, que somos um time, somos uma unidade, não somos duas pessoas que estão competindo um com o outro.
Eu não estou competindo com a minha esposa para ser melhor do que ela. Eu quero que ela seja tão boa quanto eu, e eu vou fazer de tudo para ela ser até mesmo melhor do que eu em algumas áreas. Então precisa se entender que casamento é uma unidade. Casamento não é mais a sua vida de solteiro. Você não tem mais uma vida só. A vida de vocês agora é uma só. Para você ter um exemplo, na nossa rede social, a minha rede social é minha e da minha esposa. Se você ver lá, está o meu nome e o dela. Então, a Facebook é meu e dela. Temos uma senha só e os dois têm acesso a Instagram, Facebook. A única coisa que é separada é o WhatsApp, porque aí tem as coisas que ela faz, tem as coisas que eu faço. Mas mesmo assim nós temos livre acesso a nossos celulares. Porque é nosso. O que é meu é dela e o que é dela é meu. Então isso aqui já é uma coisa que vai ajudar muito na vida conjugal. Hoje a intimidade do casal, ela é medida pela liberdade que eu tenho de usar o celular do meu cônjuge. Então, se não existe essa liberdade, existe problema. Por quê? Porque nós somos um. O nosso texto deixa isso muito claro. Tira qualquer dúvida sobre isso. Efésios 5:31 diz: eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Entendemos que aqui está falando da vida conjugal no ato sexual, mas também se torna uma unidade, porque diz aqui, ele vai deixar o seu pai e vai se unir à sua mulher. Então tem duas coisas importantes que precisam ficar entendidas no relacionamento conjugal. Nós somos um. Se fosse para sermos dois, nós não tínhamos casado. Então, às vezes, a falta de compreensão, por exemplo, muitas pessoas casam porque eu quero ser feliz, eu vou casar. E esse está errado. Eu não caso para que eu seja feliz, eu vou casar para fazer alguém feliz. Eu quero que o meu cônjuge seja feliz. E aí o cônjuge casa com você com esse mesmo pensamento. Eu quero que minha esposa seja feliz e minha esposa quer que eu seja feliz. Logo, os dois serão felizes. Mas quando eu me caso porque eu quero ser feliz e ele se casa porque ele quer ser feliz, o que é que está acontecendo? Uma divisão. Os dois vão buscar a felicidade separado, mas quando eu quero fazer o outro e o outro vai fazer o outro cônjuge feliz, os dois serão felizes. Então a matemática de Deus é perfeita. Nós é que complicamos. E aí existe aqui uma chave para o relacionamento ser construído, o casamento ser construído de forma saudável. Ele diz aqui, não obstante, versículo 33, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Você pode ver que a maioria dos problemas conjugais se dá por quê? Porque a esposa diz assim, ele não me ama mais. Eu não me sinto mais amada. E o marido, na grande maioria das vezes, ela não me respeita. Ela não me trata com respeito. Eu sou desconsiderado, eu não sou ninguém naquela casa. E é aí que existe a ruptura dos casamentos. Porque a mulher não se sente amada e o marido não se sente respeitado. Você pode ver, quando tem conflito conjugal, se você conversar com as pessoas que estão envolvidas, você vai ver, a pessoa vai dizer, não me ama. Ela não me ama mais. Ou ele não me ama mais. Aí por que não te ama? Não, porque ela não me respeita. Ela não faz mais isso. Antes ela fazia isso, não faz mais. Agora ela me trata assim. Eu não sinto mais. Eu não me sinto mais ninguém. O homem quer ser respeitado. Porque isso já está intrínseco no homem. O homem quer isso. E a mulher quer ser amada porque isso está intrínseco na mulher. Então aqui a chave para o relacionamento conjugal ser harmoniosa e dentro daquilo que Deus propõe para o casamento, precisa haver o amor e precisa haver o respeito. Precisa haver isso dentro do casamento. Os dois precisam estar se amando,
os dois precisam estar se respeitando, precisam entender a sua esposa. E como é que se faz isso? Conversando. Não tem mais conversa, muitas vezes, nos relacionamentos conjugais. Um senta do lado da mesa, o outro senta do lado da mesa, os dois ficam com o celular, conversando com terceiros. Não estão mais juntos, não são mais um, perdeu-se o encanto. Ou então manda até a mensagem, às vezes, pelo próprio rede social para o outro, e estando às vezes de frente um para o outro. Então vamos dar importância às pessoas, vamos dar importância àquela que um dia declaramos amor eterno, vamos dar importância àquele que um dia você disse que ia amar eternamente, que ia ser o seu cavalheiro, aquele homem especial da sua vida, que um dia quando você botou os olhos, você diz, esse aí vai ser meu para toda a vida, e eu nunca vou deixar ele. Então tem que alimentar esse mesmo amor. Você se lembra quando namorava? Que às vezes o camarada fazia uma coisa e você ficava chateada, mas você relevava. E dizia, não, tudo bem, amor, deixa para ela, dava um cheiro e tudo voltava ao normal. Mas acaba. Não existe mais a tolerância, a longanimidade. Não existe mais a mansidão, o domínio próprio. E lá quando nós vamos para Coríntios, capítulo 13, que vai decifrar o amor. Se você quer entender o amor, vá para 1 Coríntios capítulo 13. Porque lá o amor vai ser decifrado. E ele é decifrado não com os sentimentos, mas com uma série de atitudes. Eu quero ler para a gente ficar ciente de quais são essas atitudes que vão então identificar esse amor. Ele diz, o amor é paciente. Então, eu tenho que ser paciente. Às vezes está tendo aquele problema e parece que não vai dar certo. Você tem que ter paciência. Mas essa paciência ela também não pode ser inerte. Eu tenho paciência, mas eu tenho que falar. Se está tendo um problema, eu tenho que dizer, olha, aqui está tendo um problema, amor, a gente precisa mudar. Você precisa mudar isso aqui não está sendo bom para a gente. Essa sua atitude, esse seu jeito de falar, o seu jeito de agir, isso não está legal. Olha, todo dia você está chegando tal hora, isso, eu não acho legal isso. Vamos chegar mais cedo, olha, vamos tentar fazer isso juntos. Então a paciência, ela vai ser ligada a falar. Você fala e espera. Fala e tem um retorno. Às vezes a pessoa voltou, eu cansei de esperar. Mas a pessoa nem sabia, você só apenas ficava emburricado dentro de casa, com a cara lá para o lado, nunca dizia o que era, só dizia, eu não aguento mais, eu não aguento mais essas tuas coisas. E não diz o que é as coisas. Então precisa sentar, falar, dizer que precisa mudar, às vezes dizer o que fazer para mudar. Dizer, olha, você precisa fazer isso. Quando você faz isso, isso não é bom. Então faça assim, 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 você vai ver que vai melhorar. O amor é benigno, ou seja, o amor sempre vai fazer o bem. Então o amor não é um sentimento, o amor é uma série de atitudes. É a paciência, é a benignidade, ou seja, o amor vai sempre buscar fazer o bem. O amor não vai fazer o mal. O amor não vai deixar de fazer a janta para o esposo. O amor não vai deixar a esposa esperando horas e horas no canto, ou vai deixar a esposa às vezes sair tarde de um local perigoso. O amor, ele vai sair de casa e vai pegar a esposa, porque ele faz o bem a ela. E aí aqui o amor não arde em ciúmes, né? Então tem pessoas que têm um nível de ciúme tão grande que sufoca. É o ciúme aqui doentio, né? Se é um ciúme doentio, não é bom. Existe aquele ciúme saudável, né? O ciúme de zelo. Eu tenho que ter um cuidado. Eu não posso deixar minha esposa assim. Eu não posso deixar meu marido desse jeito. Eu tenho que ter um zelo. Eu tenho que ter um cuidado. Mas eu não posso deixar esse ciúme me dominar ao ponto de fazer, né, esse mal. Arder em ciúme, estar fervendo. E aí quando a pessoa está nessa condição, e aí então tem os problemas. Então o amor, ele não casa mal, ele cuida, mas é um cuidado amoroso.
O amor não se ufana, não se orgulha, não é aquele que bate, eu que faço isso, olha, eu sou isso, você não é nada, você não me ama, eu que lhe amo. Então não faz isso. Não fica colocando o outro abaixo, não se ensoberbece. O amor não se conduz inconveniente, ou seja, eu não me coloco e nem coloco a minha esposa em situações delicadas, de vergonha, de vexame. Eu não faço o meu cônjuge se sentir envergonhado, nem por meus atos, nem por fazê-la passar por situações constrangedoras. O amor não procura os seus próprios interesses, que é o que eu disse no começo. Não é que eu quero ser feliz, não, eu quero lhe fazer feliz. Eu preciso ser amada, eu amo você, eu quero lhe amar. É invertido. O amor dá, ele não recebe, ele dá. Ele está pronto para se doar, que foi isso que Cristo fez. O amor não se ressente do mal. Ah, mas naquele dia, em 1935, quando você tinha 5 anos de idade, você um dia... O amor não fica remoendo as ofensas, não fica guardando. O amor vai buscar o perdão. O amor vai buscar a reconciliação. O amor vai deixar de lado aquilo que machuca através do amor em si mesmo. O amor não se alegra com injustiça. Quantos casais às vezes ficam felizes quando vê o outro se dando mal, né? Tem casal, tem esposa que fica feliz quando o marido quebra a cara. Aí eu te falei, eu achei bem feito, não faça isso não, porque se ele se der mal, você vai se dar mal. Porque somos um só. Então não posso me alegrar com isso. Eu não posso sentir prazer disso. Eu também, quando diz alegrar com a injustiça, é fazer algo injusto e sentir prazer. Ser injusto e sentir prazer em ser injusto, ver a pessoa sofrendo, não. Mas aí o que é que o amor é? Agora vem a parte boa. O amor regozija-se com a verdade, ou seja, a verdade faz bem. Seja verdadeiro. Se está sofrendo, diga. Se está ruim, diga. Se ele lhe ama, ele vai se alegrar. Olha, agora diga do jeito certo, diga a verdade em amor. Porque vocês são um, você não quer machucá-lo. Ele não deve machucá-la, porque são um. Eu não vou bater em mim mesmo. Eu não vou me espancar, eu não vou fazer isso, eu vou me tratar com cuidado. Eu não quero o meu mal. O que é que mais que o amor faz? O amor tudo sofre. Olha aí, né? O amor tudo sofre. O amor às vezes você vai perder para fazer ele ganhar e no fim vocês vão ganhar. O amor tudo sofre é que o marido às vezes vai ter que se levantar do seu descanso para levar a esposa no canto, para buscar em outro lugar, para fazer algo para ela. Ele vai perder alguma coisa para dar para ela. Então tudo sofre. O amor tudo crê. Olha aí como isso também é importante. Eu tenho que crer. Se ele está dizendo eu não vou mais fazer, eu tenho que crer. Eu não fiz isso. Creia. Até que se prove o contrário. Se ela disser, olha, eu não vou mais, olha, isso não, pronto, creia, não fique, duvido, não, você está só dizendo, tu diz agora, mas amanhã, creia, tenha fé, não são crentes, não são salvos em Cristo, creia, o amor tudo espera, olha como é legal, o amor tudo sofre, tudo crê e tudo espera, então ele sofre, às vezes por causa de alguma coisa. A pessoa diz que vai mudar, ele crê, e o que é que faz? Ele espera. Ele vai ser paciente, ele vai esperar essa mudança. Ele vai esperar as coisas melhorarem, ele vai fazer com paciência e esperar que haja mudança. E aí no final o amor tudo suporta. Pastor, não tem condição não, dá para suportar tudo não. Quando diz o amor tudo suporta, é nesse sentido, houve a reconciliação, houve o pedido de perdão, houve a mudança, então o amor vai suportar, ele vai aguentar, ele vai sustentar aquela falha.
ele vai reconhecer que houve um arrependimento verdadeiro, ele vai suportar aquele sofrimento. Então, o plano de Deus é maravilhoso. E aqui existe algo que cala a boca de muitos casais, que dizem assim: não, eu me separei porque o amor acabou. Versículo 8 de 1 Coríntios capítulo 13 diz que o amor jamais acaba. O amor não acaba porque o amor é uma série de atitudes. O amor não é um sentimento. A paixão acaba. Aquele fogo, aquela coisa, ali acaba, é paixão. Mas o amor não acaba porque o amor são uma série de atitudes. São várias coisas. Está aqui, não se regozija com a injustiça, tudo sofre. Então o amor não tem como acabar, porque o amor é uma série de atitudes que você tem que fazer. Então o amor não pode acabar no relacionamento de vocês. Alimentem o amor. E aí eu quero encerrar contando uma historinha. Um camarada chegou para um farmacêutico, muito amigo dele, trabalhava numa farmácia de manipulação, e disse: rapaz, eu não aguento mais minha mulher. Eu não aguento mais, eu vou me separar, ou então eu vou acabar fazendo uma doidice. Eu vou acabar acabando com a vida dela. Esse farmacêutico muito experiente diz: olha, eu tenho aqui um remédio muito bom. Você vai colocar esse remédio aqui na comida dela. Agora é o seguinte, esse remédio é um veneno, ele não mata de uma vez. Ele vai matando aos poucos. Ela vai morrendo e quando menos esperar ela vai morrer, então vai parecer uma morte natural, e aí você fica livre de acusações, não levanta suspeita. Agora a única coisa que você precisa fazer é mudar as suas atitudes, porque aí você vai tirar qualquer suspeita. Se você estiver tratando mal, você muda. Se você for, mude tudo, que é para ficar aquele relacionamento bem. Quando ela falecer, vai dar tudo ok. Então o camarada pegou esse remédio: rapaz, obrigado, veneno, né? Pegou esse veneno e foi para casa. E todo dia então, na hora da janta, ele colocava um pouquinho desse pó na comida da esposa. E ele começou preparando um jantar, né? Fez o primeiro jantar, deu para a esposa e ela comeu. E aí, quando terminou, ele foi lavar as louças. De noite, foi conversar um pouco com ela, sentado, coisa que ele não fazia há muito tempo. De manhã ele preparou um café da manhã, algo que ela nunca tinha mais tido o prazer de ter, mas aí ele colocava o veneno. Na hora do almoço, ele cuidou então em fazer lá algo diferente. Foi fazer um feijão diferente, mas lá ele colocou no prato dela o veneno. E isso foi passando. Ele foi conversando com ela, mostrando aos outros que estava tudo bem, e assim o tempo foi passando. O tempo foi passando e se deu um mês, e ele corre então lá no seu amigo da farmácia e disse: meu querido, deixa eu lhe dizer uma coisa urgente. Eu não quero mais matar a minha esposa. Eu estou arrependido. Por favor, me dê um antídoto. Me dê aí alguma coisa que cancele esse veneno que eu dei para ela. Eu não quero. A minha esposa é alguém especial. A minha esposa, ela é uma pessoa maravilhosa. Ela me ama demais. Ela me trata super bem. O meu relacionamento está ótimo. Eu consegui ver quem era minha esposa. Então eu estou arrependido. Pelo amor de Deus, diga que tem uma cura. Diga que ela não vai morrer. E aí então o farmacêutico disse: aquilo ali nunca foi veneno. Ali era só uma farinha de trigo que eu coloco num frasco e digo que é veneno. Moral da história: às vezes a gente fica acusando que o problema é o outro, que o outro é que não presta, que o outro não serve mais para nada, e a vontade que tem é de acabar, de ir-se embora. Mas às vezes a gente precisa entender que quem tem que mudar somos nós. A esposa apenas era um reflexo dos maltratos do marido, da forma que ele tratava de forma insignificante a sua esposa, o desprezo, talvez as palavras ofensivas. Tudo isso foi acabando com a visão linda da sua esposa.
Mas a partir do momento que ele foi tratando ela bem, porque ele tinha um plano macabro por trás, a esposa foi correspondendo àquele amor. E o que aconteceu? Ele descobriu que sua esposa era alguém maravilhoso e se arrependeu desse plano sinistro. Então, meus amados, cuidado para você não estar matando a sua esposa ou a sua esposa está lhe matando. Exatamente, porque não está seguindo aquilo que a palavra de Deus diz, vivendo em amor, vivendo como um só. Então, meus amados, que Deus abençoe a sua vida conjugal, que vocês possam ver onde estão errando, que estas atitudes que fazem o amor esteja na vida de vocês, que esses atos de abnegação, de se colocar no lugar do seu cônjuge, seja aquilo que esteja alimentando. E se por acaso você está pensando em desistir do seu casamento, veja se não é você que está envenenando, se não é você que está sendo o causador das mazelas do seu casamento. Comece a agir diferente. Comece a mostrar que você ama verdadeiramente seu esposo, que você verdadeiramente ama a sua esposa, e eu lhe garanto, vai haver um retorno. Você vai olhar de novo para aquela mulher que você olhou há muito tempo atrás e dizer: essa aqui que eu quero viver para sempre. Assim como você vai olhar para aquele homem que você olhou muito tempo atrás e viu: esse aqui que eu quero viver para sempre. Ele está lá, ela está lá, ela continua a mesma, ele continua o mesmo. Talvez agora você esteja vendo mais defeitos, porque o casamento faz isso. O casamento revela muitas coisas que no namoro não se vê. Mas isso não quer dizer que nós iremos descartar. Porque outro homem, outra mulher vai ter também defeitos, talvez piores. Então você já investiu tanto tempo da sua vida, na vida dele e ele na sua vida, para começar tudo do zero, começar tudo de novo, o mesmo desgaste. Então, meu irmão, não troque o certo pelo duvidoso, porque pode ser que o outro seja pior, pode ser que a outra seja pior. Então todos nós temos defeitos que precisam ser tratados, todos nós temos erros que precisam ser mudados, e todos nós temos coisas que às vezes é mais difícil de largar do que outras. O que a gente precisa fazer é entender que o amor não é um sentimento, é uma série de atitudes que precisam ser praticadas no relacionamento conjugal, ok? Que Deus abençoe cada casal aqui neste momento, que a graça dele possa ser derramada abundantemente na vida de vocês e que haja obediência à palavra. Se você obedecer à palavra de Deus, eu tenho certeza que Deus irá abençoar o casamento de vocês. Vamos orar? Vamos falar com Deus pedindo as bênçãos de Deus para a nossa vida conjugal? Senhor, nosso Deus e amado Pai, obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra é tão preciosa. O casamento realmente é um mistério. Nós entramos em uma vida com outra pessoa que não conseguimos entender tudo, iremos passar a nossa vida toda sem entender muitas coisas, tendo surpresas agradáveis e desagradáveis. O casamento é momentos de sofrimento, mas também existem os momentos de alegria. O casamento vai trazer momentos de raiva, de rancor, mas também neles tem momentos de grande amor, de grande felicidade, de grande sorriso. Então que possamos olhar mais para o lado bom, as coisas ruins do casamento que possam servir de lições para não fazermos, não alimentarmos, não darmos crédito. Nos ajuda, Senhor Deus, a olharmos o amor nesta ótica da Tua palavra, não só como um ato de sentimento, mas entender que o amor é uma série de atitudes, são atos de abnegação, atos de renúncia e atos que vai sempre considerar o meu cônjuge superior a mim. Possamos ser alvos da Tua graça, Senhor Deus, nos nossos relacionamentos. Abençoa cada casal, Senhor Deus, que está nesse momento participando dessa live. Também aqueles que irão ver depois, Senhor Deus. Derrama a Tua graça na vida deles. Possamos ser, Senhor Deus, o reflexo da igreja de Cristo,
que outros casais possam olhar para a nossa vida e ver que podemos ser diferentes do que o mundo diz, podemos permanecer juntos, mesmo com as nossas diferenças, porque buscamos a unidade em Ti, Senhor Deus. Abençoa, Pai, cada um dos casais, abençoa esse dia, Senhor Deus, que seja um dia de proveito, que haja um dia de demonstração de amor, que a esposa, o marido hoje que estão ouvindo essa palavra, Senhor Deus, possam buscar, exercitar esses dons do amor e assim possam ser solidificados, edificados, possam crescer, possam firmar mais a unidade um com o outro. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que Te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados, deixa eu dar um aviso. Tem uma proposta aqui para a gente fazer uma videoconferência na próxima semana, em um horário. E nessa videoconferência nós iríamos tratar de um assunto, né, da teologia, qualquer uma das teologias, teologia do Espírito Santo, da igreja, dos anjos, né, da angelologia, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, armatiologia, doutrina do pecado. Então, se você quiser tratar algum assunto, aí você coloca aí no direct e a gente vai ver então esses assuntos e ver se a gente pode marcar essa videoconferência para tratarmos com um debate teológico, conversarmos um pouco sobre teologia e ver essa oportunidade da gente ter um tempo juntos de conversação, né? Um interagindo com o outro. Então, se você desejar ter esse tempo, na próxima semana, você então coloca lá no direct algum assunto que você gostaria que tratasse, pode ser conjugal, casamento, algo desse tipo, e a gente pode também conversar sobre isso. Aí você nos avisa e aí na segunda-feira a gente marca o dia e o horário para fazer esse debate teológico, essa videoconferência juntos. Tá ok? Que Deus abençoe a todos. Até daqui a pouco às 18 horas, se Deus permitir. Um forte abraço no coração de cada um de vocês e que Deus abençoe a vida de cada um.